Mas eu queria entrar num tema mais polêmico, né? Um tema bastante polêmico, principalmente nesse final de ano, mas ao longo do ano acho que foi ganhando intensidade, que é a questão aí dos influenciadores, né? Influenciadores, até a CVM, ela tá, né, fica naquele chove no molho, né? A CVM vai exigir uma maior regulação, enfim, até acho que certificação, a gente tá questionando, assim. Mas o que a gente vê muito nesse mercado, assim, é que tem muita gente boa, né, fazendo um trabalho bom, mas a gente tem também muita gente ruim. Então, de certa forma, eu acho que a gente está trazendo mais gente para a bolsa, né? Mas de certa forma tem muita gente vindo também com, entre aspas, pouca qualidade, né? Em termos de conhecimento, em termos de conhecer mesmo, por exemplo, com certeza hoje a bolsa está caindo 2,68%, né? E muita gente vai ligar para você, vai ligar para todo mundo, vai falar: pô, Breda, por que você não me avisou? Eu devia ter sacado a cota na sexta-feira, né? Você devia ter me falado isso. Enfim, eu queria entender muito qual que não só a sua opinião, mas o tamanho da sua preocupação para ler o copo meio cheio desse crescimento, que é o lado bom, de 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas na Bolsa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem uma parte ainda que precisa muita qualificação, muita educação, muito conhecimento, né? Senão a gente vai ser assim, Marco, me avisa quando for subir que eu vou aplicar lá no Alasca, ou eu vou comprar bolsa, né? Só me avisar um dia antes que tá legal. Enfim, qual que é o tamanho da sua preocupação em relação a esse movimento que a gente está vendo, que é tem um lado bom e um lado ruim, né? Enfim, como é que você está vendo todo esse movimento de pessoas físicas vindo para a Bolsa, né? Você tocou no assunto que foi o motivo original de eu criar uma conta no Twitter. Foi começar a escrever sobre investimento. Eu não estava com nenhuma grande preocupação sobre o mercado de forma geral, estava preocupado comigo, estava preocupado com a Alaska, porque as pessoas estavam começando a comentar sobre o fundo, começando a comentar sobre a gente, e estava tudo errado o que eu estava lendo. As opiniões, ou o que a gente fazia, não tinha nada a ver com o que estava falando. Então, deixa eu começar a escrever sobre investimento, o que a gente olha, o que a gente valoriza, o que é horizonte de investimento, né? Por que a gente compra, por que a gente vende, o que é essa tal de taxa interna de retorno, como calcula. Comecei a escrever, isso foi trazendo muita gente, muita pergunta boa, pergunta ruim, muita provocação, muita gente usando isso como uma outra ferramenta de estudo. Só que, assim, nesse meio do caminho, não é algo que a gente antecipou, a gente não imaginava que seria dessa forma, mas nesse meio do caminho, a popularização da Bolsa começou a se acelerar. Isso é um conjunto de medidas que provocou isso, desde a Selic caindo para patamares mais civilizados, né? A gente não teria tudo isso na Bolsa de pessoas se o Selic estivesse a 20% ao ano, ninguém ia parar para ver Bolsa. Então a Selic um pouco mais para baixo, muito por conta da reforma da Previdência, e aí a gente começou a ver a popularização das plataformas de investimento, muito puxado pela XP lá atrás, mas aí veio Orama, Necton, BTG Digital, veio todo mundo. E junto com isso, as redes sociais começaram também a ficar cada vez mais populares. Eu acho que tem um grande marco para a rede social, acho que é a eleição do Trump, aquilo mexeu bastante com o Twitter e tal. Então, quando a gente coloca tudo isso no bolo, a popularização das plataformas, o CDI mais civilizado, atraindo pessoas para ativos de risco, e as plataformas amplamente sendo utilizadas, a gente tem um universo totalmente em aberto, é totalmente democrático. E aí, como é muito grande, você vai ter de tudo. Vai ter gente boa, vai ter gente ruim, vai ter gente querendo agregar e vai ter gente querendo desagregar. E aí eu passei por várias fases, assim, já pensei em aumentar muito mais as postagens para poder educar, já pensei em sair algumas vezes, porque eu falei, não vai dar, não tem condição, isso aqui ficou tóxico. Já voltei atrás algumas vezes, falei, não, acho que seria muito ruim para quem está aqui com muita boa intenção cair fora. Então, eu cheguei no meio termo que é diminuir um pouco, mas sem sair, né? Passando as postagens ali, mas sem sair. E conversando com um grande amigo meu, muito mais velho, muito mais inteligente, eu fico escutando bastante ele falou o seguinte, Breda, não tem jeito de você censurar a informação ruim.
É um caminho que não é um caminho bom, né? Vamos proibir alguns tipos de mensagem, você vai ter que criar um super órgão censurador e isso não vai dar num lugar legal. O único jeito de você combater a informação ruim é inundando com informação boa, é afogando a informação ruim com excesso de informação boa, que é o que vocês estão fazendo aqui na BMC News. Então, acho que não tem muito que a gente fazer. A gente tem que inundar com informação de qualidade e, na ponta final, quem tem filho grande é baleia. O cara tem que aprender a discernir quem é o piramideiro e quem está passando informação boa de qualidade. Isso aí não tem o que a gente fazer. Se a gente quiser regular ou censurar quem é o ruim, imagina onde vai dar essa avenida. Não é legal, daqui a pouco você virou o fascista mesmo. Então, deixa o negócio rolar. Quem infringir a lei existe norma CVM, existe regulação, né? Então, certas pessoas têm responsabilidade sobre aquilo que ela induz ou escreve, então existe uma regulação só. Eu acho que a CVM vai cada vez ficar mais fluida na questão redes sociais. É basicamente você transpor o que já existe no mundo tradicional nosso para dentro das redes. Você não pode falar o que você quiser o tempo todo. Tem algumas coisas em que o que você fala tem responsabilidade, gera alguma consequência profissional, dependendo se você é um analista, se você é um gestor, se você... Então, assim, a única solução para nós aqui é inundar com informação boa, não tem muito o que fazer. E, do outro lado, contar com bom senso. Quem não tiver, vai acabar caindo fora do jogo, vai perder tudo, porque colocou a casa em opções binárias, virou zero e, desculpa, né, aprendeu, não era para ter feito isso, né? Nenhum dos velhinhos de barba branca aí da bolsa estão fazendo isso, então. Eu acho que é isso, cara, é meio difícil. Sabe as palavras. Ô, Breda, pegando já esse gancho que você estava falando aí de redes sociais, do seu Twitter ali principalmente, ô Marco, eu já vou liberar para você fazer mais uma pergunta para eles, mas só para eu não perder esse raciocínio aí, que eu acompanho bastante o Breda no Twitter ali, acho que é sempre uma aula. E, ô Breda, a gente percebe que, assim, antigamente o gestor, ele tinha um perfil, uma imagem muito reservada, e eu acho até, posso aqui estar fazendo essa menção a você, mas você tem um marco muito importante em relação a isso, que você quebrou muito esse paradigma. Eu acho que muitos outros gestores passaram a ter que se posicionar melhor até nas redes sociais ali, até com, na verdade, assim, quebrando, né, aquele perfil muito, na verdade, certinho ali, você acaba levantando pautas polêmicas. Eu, muitas vezes, acabo sempre vendo os comentários das pessoas e vendo como você lida com isso, acho de uma forma muito inteligente. Você levanta um assunto realmente polêmico e faz com que as pessoas, às vezes, acabam refletindo mais sobre isso. Você acha que, de certa forma, esse perfil, assim, de gestor agora, que nem nesse perfil que você tem muito nas redes sociais, isso, de certa forma, faz com que o investidor escolha até melhor o fundo baseado nessa sua forma de ser, nessa sua forma de agir? Paula, é que, na verdade, tudo isso que as pessoas estão vendo eu falar em rede social, tudo isso já existe, só que existe em ambientes privados. Então, eu conheço gestor que cuida do patrimônio de 30 famílias ricas e tal. Ele tem o fórum de conversa dele com essas famílias. E as coisas que são discutidas ali são de deixar a gente de cabelo em pé. Eles discutem tudo sobre a política, sobre o que está acontecendo com os Estados Unidos, com a China, o que eles acham do Bolsonaro, o que eles acham do Guedes. Só que está numa sala ali que tem 20 pessoas e não é público, né? Você não tem 1 milhão de pessoas vendo aquilo. Mas a conversa já existe. O que na verdade, ficou um pouco mais evidente é o gestor se posicionar ou falar sobre coisas que ele acredita de forma pública. Aquilo acontecia de forma privada. Por que a gente acha que é importante? Se você vai investir num fundo, você não investe no fundo, naquele CNPJ em essência. Aquilo não é um ativo per si. Aquilo é uma holding de empresas que vai mudando ao longo do tempo conforme a filosofia da gestão. Então, se você não saber exatamente como que aquele gestor ou aquele time de gestores pensa,
você vai ficar muito distante. O gráfico do fundo vai ficar apenas um sismógrafo muito frio para você. Você não vai entender o que está acontecendo. Então as pessoas vão entender ao nos seguir e ficar lendo o que a gente escreve, nos escutando. As pessoas vão entender o porquê que a gente tá perdendo e vão entender porquê que a gente está ganhando. Então, assim, as pessoas sabem que a gente tem uma visão de recuperação cíclica para o Brasil muito estrutural. Então, as pessoas sabem que a gente está comprado em Brasil até as tampas. Então, quando o Brasil cai, a gente vai cair forte. Quando o Brasil subir, a gente vai subir forte também. Não tem surpresa. Então, a pessoa só vai entender isso se ela vê a gente se comunicando o tempo todo. E ao longo do tempo eles vão entender que tem empresas que a gente não investe de jeito nenhum, pode estar valendo zero, não vamos entrar. E tem empresa que a gente dá uma colher de chá, empresa que é super bem tocada. Então, as pessoas só vão saber disso com muita comunicação. Agora, como a gente se propôs a ser uma gestora com a porta aberta para várias pessoas físicas, o único jeito de se comunicar com elas de forma efetiva é a rede social. Eu, infelizmente, não consigo colocar todo mundo numa sala igual o fundo que cuida de 20 famílias. Eu tenho que fechar o estádio. Mas isso está meio fora de cogitação.